A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves, a qual nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, onde fala Viva a Tua Obra. Nós chegamos já na lição 8, né? Hoje nós vamos falar da lição 8, o avivamento espiritual no mundo. A lição 7 nós falamos sobre a vida de Estevão Marte avivado. E hoje nós vamos aprender aqui um pouquinho com o avivamento histórico, que aconteceu com grandes homens que o Senhor trouxe avivamento em épocas diferentes também, a qual nós estamos precisando de ter um avivamento já na nossa vida também, no dia atual. Quero convidar você para estar orando comigo. Nós vamos estar orando para iniciar essa aula e você é meu convidado especial para estar orando comigo também. Eu não sei qual a necessidade da sua oração, qual a necessidade da sua casa, a necessidade, às vezes, aí da sua igreja. Às vezes nós precisamos orar para Deus nos avivar mais, porque às vezes o avivamento que está faltando é por falta de oração. Nós vamos aprender aqui que grandes homens tiveram avivamento na vida deles, em alguns anos diferentes, mas que antes de ter um avivamento teve oração. E hoje as pessoas estão querendo ter avivamento sem orar. Então vamos iniciar. Nada melhor do que nós iniciar com oração, amém? Convido você para orar comigo. Seu Deus e Pai que está no céu, neste momento nós levamos nossa voz diante de Ti, que o Senhor perdoa todas as nossas falhas. Meu Deus, a minha necessidade de ser avivado cada dia, Senhor, uma aproximação melhor diante de Ti na oração. Também eu quero abençoar a sala de aula, Senhor, que nós vamos estar lecionando domingo. Abençoa, Senhor, a cada professor, abençoa cada subtendente, abençoa cada pastores, abençoa a igreja de cada pastor, cada liderança da igreja. Eu abençoo também a casa dos irmãos, abençoa a família. Meu Deus, se tiver alguém enfermo, que seja curado em nome de Jesus. Se tiver alguém enfermo também espiritual, que seja curado, que seja avivado. Senhor, que eles possam sentir desejo de orar, de buscar esse avivamento, ó Pai. Assim nós oramos, nos dá sabedoria, Senhor, entendimento para nós estar passando esse resumo dessa aula 8, a qual o avivamento espiritual no mundo, ó Pai, a qual nós necessitamos desse avivamento. Assim nós clamamos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar aqui na lição o avivamento espiritual no mundo. Aprendemos nessa lição hoje acerca do grande desejo de Deus em avivar toda a humanidade, pelo poder do seu Espírito. Estudaremos algum dos avivamentos produzidos pelo Espírito Santo em épocas e lugares diferentes no mundo. Aleluia. O objetivo hoje da nossa lição é explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. 2, identificar o grande avivamento no mundo. E 3, mostrar que o avivamento muda o rumo da história. Então nós vamos aqui falar sobre um pouquinho da lição, da lição anterior, do quarto trimestre de 2022, do avivamento de Ezequiel, falando sobre o avivamento, que era necessário na época. Vamos falar sobre um pouquinho do milênio também, dos vale de ossos secos, um avivamento para o tempo de Ezequiel. E hoje nós vamos aprender aqui também o avivamento que aconteceu em algumas épocas diferentes, que nós vemos a necessidade de ter um grande avivamento em nome de Jesus. Então nós vamos aprender sobre o grande avivamento no mundo e mostrar que o avivamento muda o rumo da história. Glória a Deus. Nós aprendemos ali no avivamento de Pedro, né? Quando nós aprendemos ali o avivamento na igreja, o avivamento na vida de Pedro, que mudou o rumo da história de Pedro. Quer ter uma vida diferente, uma vida avivada em Cristo Jesus, então vai ter uma vida de história diferente a partir do momento que nós se convertemos a Cristo de verdade. Porque não consegue ter avivamento se não tiver primeiramente conversão. Primeiro tem que ser convertido e depois ter oração para nós ser avivado, em nome de Jesus. Nesse primeiro assunto nós vamos começar a falar, o textuário da nossa lição mediu mais de 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque a água era profunda, a água que devia passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, versículo 5, nós falamos sobre esse assunto. A água primeiro começou a dar nos seus tornozelos, depois no seu joelho,
né? E depois foi se cobrindo, não tinha como mais passar andando, tinha que atravessar a nado. Isso aqui é mergulhar no Espírito, né? É se entregar na oração, se entregar para ter uma vida avivada. É mergulhar em Cristo Jesus, é mergulhar nas águas vivas, que é Jesus Cristo. Quando nós mergulhamos nessa água, na palavra, na oração, na consagração, então nós temos uma vida mergulhada na palavra de Deus, e aí nós somos lavados, somos redimidos, somos transformados pela palavra, por Cristo Jesus. E aí nós temos uma vida avivada. Glória a Deus. A verdade prática da nossa lição é somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Então é por intermédio de um movimento do Espírito Santo, não um movimento carnal, tá? Não um movimento do homem. Querer, às vezes, forçar. O homem, não adianta o homem querer forçar um avivamento. É igual a pessoa para aceitar Jesus. Não adianta a pessoa querer forçar. Deus deixou o livre-arbítrio. Deus quer que todo mundo se salve. Jesus veio para todos. O Espírito Santo também veio para todos. Mas a pessoa tem o livre-arbítrio da escolha de querer ou não querer. E aí a escolha é minha, a escolha é sua de querer um avivamento no Espírito Santo ou querer um movimento carnal de emocionalismo, exibimismo, de querer exibir coisas que às vezes não está acontecendo. O avivamento é transformador. O avivamento é regeneração, é transformação de vida. A leitura bíblica em classe nossa está em Ezequiel capítulo 37, versículo 7 a 10 e Ezequiel 47, versículo de 1 a 5 e o 9. O nosso primeiro ponto, a nossa lição, mas antes quero falar da introdução para você, é o que Deus fez no tempo do Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente no século 18 e no século 19, e no século 20 também contém planos de um grande avivamento, planos de grande avivamento. Intermédio do movimento pentecostal, cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento. Antes da volta de Jesus, cremos que Deus pode despertar um grande avivamento na igreja. Um avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos o avivamento espiritual que ocorreu no mundo. Nós vamos ver que essa visão de Ezequiel, grande avivamento que ocorreu no mundo. Irmãos, nós vamos falar sobre avivamento aqui, mas é de suma importância nós entendermos que a igreja avivada ou a pessoa avivada não é também que ele não vai ter problema, não vai ter dificuldade, tá? Quando nós olhamos para a igreja que estava avivada na época lá de Atos dos Apóstolos, logo em seguida começou a ter problema. Quando nós olhamos na época de Paulo, Paulo escreve as cartas aos Coríntios, escreve as cartas a várias igrejas, porque estava tendo problema. E era uma igreja avivada, mas a igreja tinha problema. Então as igrejas têm seus problemas. Mas o avivamento não pode parar de acontecer por causa dos problemas que às vezes surgem. O negócio não é surgir o problema, o negócio é conseguir resolver os problemas e não deixar se alastrar, como o apóstolo Paulo fazia. Surgia o problema, ele imediatamente ia lá estancar a situação para o problema não se alastrar, porque o que precisa se alastrar é o poder do Espírito Santo, é o avivamento espiritual. E eu quero dizer que também que o avivamento é muitas vezes por épocas, tá? Nós vemos época de grande avivamento, que teve em época em alguns países, algumas cidades, que agora não está tendo mais. Nós vamos aprender aqui, na Alemanha, por exemplo, teve grande avivamento nos Estados Unidos, na Inglaterra, teve grande avivamento na época que hoje, em alguns desses países, o avivamento está falido. As igrejas, onde tinha igreja, hoje não está tendo mais igreja. Alguns lugares, é triste o que eu vou dizer aqui, é triste. Algum lugar que era uma igreja pentecostal, uma igreja avivada, tinha um avivamento espiritual, explodiu na época muito grande o avivamento naquela cidade, e hoje, às vezes ali não é igreja mais, é uma boate, é uma empresa, acabou, né? Então, assim, a gente vê a necessidade de um grande avivamento mundial que está precisando acontecer de novo. Primeiro ponto da nossa lição, o avivamento no tempo de Ezequiel. O profeta Ezequiel anunciou o juízo de Deus
mas também anunciou a renovação do grande avivamento sobre o seu povo. Na época ali, quando estava falando Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 7, as visões que Ezequiel estava tendo, Ezequiel capítulo 9, falando para o povo da atualidade. Mas nós vamos começar a ver, depois que ele começa a falar, ter a visão, Deus mostrar, pegar Ezequiel, né, e começar a mostrar a ele algo que era para aquela época, era para a época logo em seguida que começou a acontecer, mas coisa que está acontecendo agora e coisa ainda que ainda vai acontecer no milênio. Tem algo ainda que vai acontecer ainda no milênio. Então aqui o profeta Ezequiel anunciou o juízo de Deus, mas também anunciou a renovação da grande avivamento sobre o seu povo. A gente vê um grande avivamento que teve na época de Neemias, né? Quando você vai lá ler Neemias, né, livro de Esdras, de Neemias, você começa a ver um grande avivamento que teve depois que eles voltaram do cativeiro. Passaram toda a situação ruim, por causa da desobediência, toda a ruína que aconteceu, o juízo de Deus sobre o povo, mas depois você vê um renovo, né? Um grande renovo, uma renovação no meio do povo. No segundo subtópico do nosso primeiro ponto, vai falar sobre o Vale de Osso Seco. A renovação de Israel por meio da visão do Vale de Osso Seco é um prenúncio de que Deus fará a todos os seres humanos quando aceitarem o seu governo. A situação do pessoal, do povo, que estava na desobediência, que precisava, o povo de Israel precisava ter uma renovação espiritual. E aí ele teve aquela visão teve a visão do osso seco, Ezequiel teve aquela visão. E aí a gente fala assim, mas aí quando a gente começa a ler a história de Ezequiel capítulo 37, versículo 4, 5 ou 10 ali, a gente começa a ver, né, Ezequiel 37, versículo 7 a 10, e começa a ver sobre o Vale de Osso Seco. E aí Ezequiel teve aquela visão e o significado de cada visão que ele tinha sobre aqueles ossos secos. Que ele começa a ver ali depois tendão se unindo, seus tendões, pele se unindo à pele, e ossos com os ossos. Quando fala de tendão, do que ele começou a ver os tendões se unindo um com o outro, isso quer dizer de aliança, fazendo aliança política e militares, tá? Trazendo a política, se unindo de novo, tá? Da forma que Deus queria. O povo tendo união de volta, trazendo a união para o povo, na área política e na área militar. Toda nessa área começou a ter uma união de volta, de uma nova recuperação econômica, tá? Começou a ter uma nova recuperação, porque ele foi perdido, toda a situação foi perdida, tanto na área militar, na área política, na crença, tudo ali foi perdido. Mas agora eles trouxeram de volta essa recuperação para o seu país. Quando fala assim de carne, né, as estruturas, quando fala ali carne se unindo, tendo carne de novo naqueles ossos, quer falar de estrutura, tá? Ter estrutura política que teve forma de novo, que tinha perdido todas as suas formas, tá? Tanto na área política, as coisas de Deus, tinha tudo se perdido. E o povo agora começou a ter de novo a sua crença em Deus. Tudo que eles tinham perdido passaram a recuperar de volta. Então, quando eles viam a carne se unindo de novo aos seus ossos, isso quer dizer a estrutura das pessoas sendo reconstituída. E assim também nas coisas espirituais. Para as coisas nossas espiritual ser reconstituída, aí precisa ter união. União na palavra, união na oração. A igreja primitiva, ela crescia na união na oração, na comunhão, no partir do pão. Então assim também foi a estrutura que começou a crescer, dando forma de novo ao povo de Israel. Quando fala de pele, fala de proteção. Quando fala assim, viu pele crescendo sobre os ossos. Quando fala de pele, fala de proteção, que faltava no povo de Israel. Não estava tendo mais a proteção divina, não estava tendo mais a proteção de Deus. A partir daquele visão que Ezequiel começa a ter, Deus mostrando para ele que o significado de cada situação. Os tendões significando aliança,
tendo novas alianças com Deus, aliança política. Quando fala de carne, é a estrutura, voltando a ter estrutura espiritual, porque tinha perdido a estrutura espiritual, tinha perdido a estrutura política, tinha perdido a estrutura militar. Quando fala de pele, fala de proteção, tá? Faltava em Israel o conhecimento, tinha perdido o conhecimento, tinha perdido a proteção porque tinha perdido o conhecimento. Quando a pessoa não anda no conhecimento da palavra, ele perde a proteção espiritual. Então o crente precisa ter proteção espiritual. Para ter proteção espiritual, precisa ter conhecimento com a palavra. E para ter conhecimento com a palavra, precisa também ter oração. Ter comunhão com Deus precisa ter oração. Então, às vezes, que falta na espiritualidade, a pessoa ser avivada hoje, de fato, de verdade, o avivamento que está faltando é na oração. Se não tiver oração, todo avivamento que nós vamos ver aqui, no decorrer dessa lição, pessoa que tinha oração. Aleluias. Então, nós vemos ali que a partir do momento que passou a ter proteção, porque faltava em Israel um exército organizado, né? Hoje nós vemos que em Israel é o exército mais organizado que existe, né? Quando falando aqui de pele de proteção, nós falamos também de os combates que faltava ali já era frágil, estava fragilizado. E o que eu quero dizer com isso aqui? Quando a pessoa pele quer dizer proteção, quando nós não temos a proteção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós somos fragilizados pelo inimigo nos atacar. Nós somos presa fácil. O povo de Israel estava sendo uma presa fácil, porque estava sem proteção, sem treinamento. Qual é o treinamento do crente? O treinamento do crente é a palavra de Deus. O treinamento do crente é a oração. Se não tiver oração, não tem avivamento. Se não tiver transformação, o avivamento só acontece com pessoa que tem transformação de vida. Aí fala assim, mas para mim ter avivamento eu preciso evangelizar, eu preciso pregar, eu preciso ganhar alma. Primeiro eu preciso me converter. Aí eu preciso orar, buscar o avivamento. O que Jesus falou para o povo, para os discípulos, para o seguidor de Efésio? Olha, ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Depois sai para pregar. Judéia, Galiléia, Samaria, até os confins da terra, mas primeiro ficar em Jerusalém. O que é ficar em Jerusalém? É ser revestido de poder. Como que eu vou ser revestido de poder se eu não oro? Como eu vou ser revestido de poder se ainda não tive a vida transformada? Eu preciso aceitar a Cristo, ter uma vida transformada, para me ser avivado no Espírito Santo, para me pregar esse evangelho. Aí sim, depois que eu for avivado e for cheio do Espírito Santo, aí a gente tem essa autoridade com o Espírito Santo para pregar esse evangelho de Cristo. Aleluias. Terceiro subtópico da nossa lição vai falar das águas purificadoras. Lá em Ezequiel capítulo 47 vai falar das águas purificadoras. Quando Ezequiel lembra da lição 11, da lição de Ezequiel, qualquer coisa dá uma olhadinha nos meus vídeos, nas lições anteriores do quarto trimestre de 2022, a lição 11, a lição 9, a lição 10, a lição 11, essas lições ali vocês vão dar uma olhadinha e vai ver essa águas purificadoras que Ezequiel teve uma visão de um rio saindo da porta do Oriente, né, e passando. O que quer dizer isso aqui, um rio? A água purificadora. A água purifica, nos lava. Quando Jesus estava com aquela mulher lá na beira do poço, a mulher samaritana, o que ele falou assim? Mulher, se você me conhecesse, eu tenho água para te dar, uma água viva que nunca mais terá sede. Está falando desse rio, tá? De avivamento. A partir do momento que nós temos avivamento na nossa vida, somos transformados. Porque quando nós estamos lá no mundo, nós somos considerados mortos. A pessoa que está no mundo é considerado morto, ele está morto. E aí eu faço a pergunta para nós. Como que eu vou buscar um morto lá no mundo e trazer para dentro de uma igreja que está morrendo? A igreja que não está avivada. Eu tenho que trazer alguém morto que está no mundo para dentro de uma igreja que está avivado, para aquela pessoa ressuscitar espiritualmente. Como que eu vou ressuscitar alguém que eu também estou mais morto que tudo, estou anêmico, estou doente espiritualmente? Eu preciso estar bem, curado, sarado, avivado, para me conseguir, através da palavra, através da minha vida, em oração, trazer transformação de vida para aquela pessoa e aquela pessoa ser avivada também. Se eu não tiver uma vida de avivamento, eu não consigo avivar outra pessoa também.
ajudar aquela pessoa a ser avivada. Quem aviva é o Espírito Santo. Mas se eu trago uma pessoa para dentro da igreja, a igreja não pode estar morta também, ou quase morrendo. Terceiro ponto, o rio das águas purificadoras. Deus mostrou para Ezequiel as águas que saíam do templo em Jerusalém. Aí se espalhava pelo deserto, sarando toda esterilidade. Lembra lá do rio que não tem vida, da água que não tem vida ali? Água salgada, muito salgada. Então, essa água desaguava, esse rio saía do templo e desaguava lá nesse rio, no rio do Mar Morto. Lembra do Mar Morto? Água salgada, uma água que peixe cair lá dentro morre. E agora ela vai ser transformada. Um lugar que não tinha vida, não tinha árvore frutífera, agora vai começar a dar vida. O que nós aprendemos com isso aqui? Quando esse rio de água viva, que é o Senhor Jesus, vem e jorra sobre a minha vida, eu consigo, através do testemunho, através da minha vida purificada, lavada, transformada, eu consigo desaguando em outras pessoas que precisam ser avivadas. Essa corrente de água passa em mim, que através de mim, ela vai para outra pessoa também, para ser transformada em Cristo Jesus. Então essa água tem que passar em mim e a partir de mim também desaguando em outros corações, em outras vidas que precisa ser, aleluia, avivado, ser lavado, purificado por esse rio que sai do trono de Deus. Mas Ezequiel aqui viu um rio, que isso aqui é uma verdade, que vai acontecer no milênio, tá? Mas também o sentido espiritual, que Jesus Cristo é a verdadeira fonte de água viva que jorra em nós, que eu preciso transformar, de mim sair para outras pessoas para ser avivado e ter uma vida transformada. Mas esse rio aqui, quando ele estava vendo aqui, não era uma visão assim, que só uma visão não, é uma verdadeira situação que vai acontecer no milênio, um novo templo. E esse novo templo vai ter um rio que vai sair, vai passar no Mar Morto e vai purificar o Mar Morto. Mas também tem um sentido espiritual, a água saindo e passando no lugar seco, onde não tem vida, e trazendo vida espiritual. Aleluia. No reino milênio, o Messias aqui na terra, haverá um grande avivamento, o renovo pelas águas do seu espírito, que fluirão para todos que crerem. É para todos que crêem. Se tiver alguém nessa época também que não crê, não vai participar desse grande avivamento mundial. Então só vai a mesma coisa da situação hoje. Só vai ter avivamento espiritual quem crê. Quem não crê não vai conseguir. Aleluia. Visão geral desse primeiro ponto, o Vale de Ossos Seco é a água purificadora, são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Quando nós trazendo para o lado espiritual, a pessoa é considerada um vale de osso seco quando ele está ali, não dá fruto, não dá nada, está seco, está morto. E fala assim, pode ter vida esses ossos secos? O Senhor pode avivar, o Senhor tem poder, Deus tem poder para avivar. A pessoa que vivia na prostituição não viva mais, a pessoa que vivia se drogando não droga mais, a pessoa que vivia bebendo não bebe mais, a pessoa que vivia numa vida toda errada não viva mais, porque agora o rio de água viva saiu, aleluia, diz o Senhor Jesus, está correndo na vida dele, essa fonte de água viva. Então é transformador, a transformação, a água que purifica, a água que lava, a água que limpa, aleluia, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo que transforma, o Espírito Santo de Deus. Aí nós temos um avivamento. E só vai ter o avivamento depois que essa água estiver jorrada e limpada. Enquanto estiver sujo, não tem vida. O crente só tem vida depois que ele for limpo, que ele for transformado. Enquanto ele estiver vivendo na prática do pecado, vivendo as coisas da modernidade desse mundo, na abominação desse mundo, não tem como ele ter um avivamento. Não adianta querer falar que tem um avivamento ali se não tiver vida com Deus. É só empolgação e emocionalismo. Se a pessoa está pulando, está saltando ali no dia de uma festa e ele saiu de lá da festa ou daquela campanha e continuou com a vida na mesma prática anterior, ele não teve avivamento, foi simplesmente momento de emocionalismo. É diferente emocionalismo com avivamento. O avivamento espiritual é ter vida com Deus e mudança. Se não está tendo mudança, foi só emocional, chorou naquele momento, chorou no dia da festa, ou chorou na campanha, chorou naquele momento daquela palavra, no louvor, né? Tem uns louvores hoje, né?
que às vezes começa a falar, mexe com o emocional da pessoa e tal, aí tal, a pessoa sai dali, chora e tal, aí acabou ali no outro dia, já está lá no barzinho bebendo, ou já está lá vendendo droga, traficando, fazendo aquilo que o diabo quer. Mudança de vida é fazer o que Deus quer, não o que o diabo quer. Mudança de vida é arrependimento do pecado. Mudança de vida, avivamento e transformação. Se não haver transformação, não tem avivamento. Se não tiver arrependimento, não tem avivamento. Quer ter uma vida avivada com Deus, é mudança de vida. É isso aí. O caminho é esse aí. Às vezes não é ser grosseiro. A mudança de vida tem que ter vida transformada, ser diferente do mundo. O apóstolo Paulo fala assim, ser diferente do mundo em toda maneira de viver. Não é só uma partezinha, não. Ah, eu sou diferente do mundo só ali. Tem pessoas querendo imitar a Babilônia está aí, o mundo está aí. O chefe da Babilônia, o Satanás, está aí. Aí tem gente querendo trazer a Babilônia para dentro da igreja, imitando a Babilônia, falando para ganhar a Babilônia. Eu não vejo José imitando o Egito para ganhar o Egito. O Egito que passou a imitar José. Vamos parar com isso, nós precisamos parar com isso, querer imitar o mundo para ganhar o mundo. Não, trazer o mundo para o mundo, ver como que nós andamos e eles andar como nós andamos, de acordo com a palavra de Deus. Eu não tenho que andar de acordo com o mundanismo aí para compartilhar com as coisas do mundanismo para o mundo ver. Nós somos um povo alegre, sim, nós podemos se divertir, sim, com a nossa família, entre os irmãos da igreja, podemos se divertir, sim, tudo com decência e ordem, mas nós não podemos perder a comunhão com Deus e querer igualar o mundo, se vestir igual ao mundo, andar da forma que o mundo anda, que não vai ter avivamento. Só vai ter empolgação, vai ter só emocionalismo, mas não vai ter avivamento de verdade. O verdadeiro avivamento é transformação de vida. Aleluias. No segundo ponto da nossa lição, agora vamos falar sobre o grande avivamento no mundo. Nós vamos falar de Nicolau Zinzendorf. Foi um homem levantado por Deus na Alemanha para dar refúgio aos perseguidos religiosos na Europa, especialmente na Morávia. Em 13 de agosto de 1727, uma santa ceia em sua instituição, chamada de Abrigo do Senhor, Zinzendorf e outros oravam e foram cheios do Espírito Santo. Olha, em 1727, as pessoas que saíram refugiado da Europa, né? Esse moço, ele teve... ele acolheu os irmãos que estavam sendo perseguidos, mas o que eles faziam ali? Na Santa Ceia, enquanto eles oravam, e orava mesmo, irmãos. O maior tempo naquela época, quando a gente começa a estudar a história, nós observamos que o maior tempo tirado para Deus era a oração. O maior tempo era oração e palavra, louvor também. Por que hoje, às vezes, não está tendo um avivamento na igreja? Eu não estou sendo avivado da forma que preciso, você não está sendo avivado da forma que precisa. Porque o menor tempo que nós tiramos é na oração. Tiramos mais tempo para o louvor, tiramos mais tempo para a palestra, mas o menor tempozinho é na oração. E nós vemos pessoas que eram avivadas naquela época, que o maior tempo que eles tiravam era de oração. Era 3 horas de oração de joelho, 4 horas, 5 horas, 6 horas de oração. Quando nós oramos, nós afrontamos o inimigo da nossa alma. Mas a vitória é certa, nós vamos ter avivamento em nossa vida. O Senhor vai nos dar autoridade para orar pelos enfermos e ser curado. Pessoa que estiver com alguma dificuldade dentro da nossa própria casa, vai ter levante dentro da sua própria casa, você começar a orar? Vai. Vai ter levante lá no seu serviço? Vai ter levante. Vai passar uma necessidade às vezes? Vai passar um momento da vaca magra? Vai. O Senhor falou assim que no mundo teremos aflições. Então esse negócio de querer pregar, que agora você vai orar, que você vai pregar e que você só vai receber bênção, só bênção, só bênção, só bênção, não. Vai passar momento de aflições, momento de dificuldade. Vai ter esses momentos em nossa vida. O que nós precisamos é não parar, não podemos desistir. E as pessoas estão desistindo da oração, está vivendo um momento mais da empolgação, empolganismo. Por que vem a frieza espiritual? Porque nós paramos com a oração. E aí vem a mornidão, vem a frieza, vem os desânimos. As pessoas não têm ânimo mais para orar. As pessoas não têm tempo para orar. Tem tempo para fazer tudo, mas menos para fazer a obra de Deus. Nós vamos aprender agora na parte B, na Inglaterra, em 1740 depois de Cristo, com John Wesley. Ele aprendeu a orar e ler a Bíblia com seu pai, um ministro da igreja anglicana, especialmente com a sua mãe Susana. Com 17 anos, criou um grupo de oração
e meditação na Universidade Oxford. Com 17 anos, ele já estava na faculdade e ele criou um grupo dentro da faculdade de oração. E ali espalhou de uma certa forma que ele conseguiu colocar todo mundo, né? Ele influenciou, foi um grande influenciador na oração e conseguiu trazer todo mundo para a oração. Aí foi um homem muito avivado, foi um homem abençoado por Deus, ficou na história de avivamento. Ele conseguiu, mas na oração. Então não existe avivamento se não tiver oração, nós aprendemos bem aqui. Anos mais tarde, o influenciador por Pedro Bailey, um pastor John, teve grande confiança no perdão de Deus. Com isso, aumentou seu dinamismo. A partir daí, edificou a pregar nas praças e a África, influenciada milhares de pregadores da sua geração. Depois da sua morte, foi fundada a Igreja Metodista e hoje é a segunda maior igreja evangélica dos Estados Unidos, tendo mais de 75 milhões de membros em todo o mundo. Então, até depois da sua morte, ele conseguiu influenciar muitas pessoas, levantando pregador, querendo falar assim, não, nossa, eu quero pregar igual o John Wesley, eu quero orar igual o John Wesley. Será que nós estamos conseguindo influenciar alguém para orar igual nós ora? Ou será que nem nós estamos orando? Uma reflexão para nós. Como que está a nossa situação? Né? Não podemos, irmãos, levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Então, se canta muito, prega, pula, prega muito, tem uma grande hermenêutica, exegética e tal, e tem grande teologia, canta, prega, pula, toca muito, mas se é uma geração que não ora, seremos uma geração de um povo sem a presença de Deus. Então precisamos aprender a orar, aprender a tirar tempo de oração. As pessoas não aguentam mais orar, as pessoas não ficam mais de joelho orando, as pessoas não estão querendo orar mais, se não orar, não tem o poder de Deus, não tem o avivamento espiritual. Agora nós vamos aprender com outro homem também no país de Gales, Ivan Robert. No país de Gales foi criado um dos lar calvinista, né, e metodista. Desde criança orava muito. Influenciado por Sérgio Jones, em 1904 passou a crer no batismo no Espírito Santo. A partir daí, em poucos meses, por meio dos encontros que Ivan promovia, mais de 100 mil almas se converteram ao Senhor Jesus. No final da sua vida, se dedicou a escrever e orar pelo crescimento missionário no mundo. Ivan orou por mais de 13 anos pedindo por um avivamento. Ivan, ele orou no país de Gales, por mais de 13 anos pedindo por um avivamento. Então, nós vamos ter que começar a pagar um preço agora. Nós precisamos começar a orar agora, pedindo a Deus por um avivamento. E ele orava muito e influenciava outras pessoas para orar também, em 1904. E ele passou a crer no batismo. Mais de 100 mil almas se converteram ao Senhor através da oração. Mais de 100 mil almas se converteram ao Senhor através da oração. Então nós precisamos orar, precisamos buscar. Se não tiver oração, não tem avivamento. Nós aprendemos também com Charles Finney, em 1794 a 1875, que ele, sabe o que ele fala nos livros dele, na história dele que nós vemos? Sem muita oração e lágrima não há avivamento. Sem oração, sem muita lágrima não há avivamento. Então o avivamento não está no paganismo. O avivamento não está em movimento. O avivamento está em comunhão com Deus, em oração e arrependimento de pecado e transformação de vida. Foi grandemente usado como um evangelizador popular. Finney foi o primeiro a permitir a participação das mulheres nos cultos. Isso trouxe grande envolvimento das famílias na obra de evangelização. Finney se tornou grande ensinador, tornando-se um relator, se escreveu inúmeros livros influenciando as mulheres e as pessoas em todo o mundo. Ele foi um grande influenciador de ter as mulheres do círculo de oração, ter grupo de mulheres que ora. E era para ter isso Deus do início, né? Porque quando nós vemos em Jesus, quem estava primeiro lá para orar, estava no sepulcro logo quando Jesus foi morto, ressuscitou, quem estava lá primeiro de madrugadinha eram as mulheres, que foi lá visitar o túmulo. Chegou lá e já não estava lá.
Então, ele foi um grande influenciador para permitir a participação de mulheres de volta nos cultos, na adoração ao Senhor. E sem lágrima e sem oração, sem muita lágrima, não há avivamento. A raiz do movimento pentecostal. No ano de 1900, nos Estados Unidos, na cidade de Topeka, um homem chamado Charlie fundou o movimento da fé apostólica. Segundo, fundou a estrutura bíblica para formar obreiros, evangelizadores. Certo dia, estudamos com um aluno sobre Atos 2. O seu aluno foi batizado no Espírito Santo. Isso gerou um grande avivamento na cidade. Quando ele começou a estudar o livro de Atos, ensinar, explicar sobre o livro de Atos, nessa escola que ele tinha de ensinar, influenciar, Charlie começou a ensinar em Atos 2, os seus alunos recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi influenciado e recebeu o batismo do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo de Deus. Em 1901, o William, pastor negro, filho de escravo, foi atraído pelo movimento e foi batizado no Espírito Santo. Em 1906, fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica, na famosa Rua Suzanne, em Los Angeles. E ali iniciou um grande avivamento mundial do século XX. No século XX teve um grande movimento de um homem negro, filho de escravo, e ali agora ele começou um grande movimento, tudo que ele aprendeu, né, nas aulas, e agora ele começa um novo movimento avivado, influenciou várias pessoas nas ruas, para ter um avivamento, pessoas que oravam, buscavam de verdade, pagavam preço, derramavam lágrima, e agora teve um avivamento na Rua Suzanne. Todo mundo, essa história, todo mundo conhece da Rua Suzanne, o grande movimento que teve espiritual. Segunda parte, grande avivamento, né? A visão geral da segunda parte, grande avivamento marcado na Europa, impactaram os Estados Unidos, formaram raiz para o avivamento pentecostal. A partir dali, no século XX, teve um grande avivamento. Então, o avivamento nós olhamos que é por época. Teve época no Velho Testamento, na Antiga Aliança, teve época de grande avivamento, teve avivamento no Novo Testamento, na época de Pedro, grande pentecostal, e depois nós vamos vendo por época também grande avivamento. Passou período de esfrieza, passou momento, época que não estava tendo avivamento, mas depois teve homens levantados e conseguiram trazer grande avivamento. E para isso estão precisando já de volta, que o Senhor levanta, capacita grandes homens para trazer um novo avivamento para a igreja. Está precisando da igreja ser avivada. Terceiro ponto da nossa lição o avivamento muda a história. O avivamento na vida da igreja, na vida do crente, muda a história. O avivamento trouxe grande mudança na política, na economia e na cultura mundial. O Espírito Santo usou vários protestantes no mundo mesmo antes, não tendo total compreensão da ação do Espírito, a sua vida em movimento. Protestante, como em 1652, na Inglaterra, influenciou William Orbert, um deputado britânico crente que provou em 1807 o ato contra o comércio da escravo na Inglaterra. Ele era um jovem político e lutou pela vida. O William, em 24 de 8 de 1759 a 24 de 7 de 1833, um crente consagrado a Deus que levou pela abolição dos escravos, né, decorrer da sua trajetória política. Ele era um jovem político, ele não concordava com a escravidão e ele trouxe naquela época na Inglaterra, influenciou, né? Ele era um deputado, ele influenciou ali também um grande avivamento na história, um avivamento que mudou a história de muitos. Também impactante no mundo. Temos ainda, por influência do Espírito Santo, através de protestante, em 1963, que fez o seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho", pronunciou nas marchas sobre onde ele trouxe a mudança na direita trabalhista e igualdade de raça. Ele trouxe, na época, conseguiu influenciar muitas pessoas, trouxe um grande avivamento na sua época. E eu quero dizer, e você e eu, o que podemos fazer também na nossa época para conseguir trazer impactante avivamento na nossa época? O que está sendo necessário? Vemos que a lição anterior
no mês do lição do quarto trimestre, falou sobre espiritualidade e agora está falando de novo. Então nós estamos vendo que é uma necessidade de nós mudar a história, ter um avivamento impactante nessa época, mas um avivamento de verdade, não artificial. O impactante no mundo também, impacto no mundo, primeiro ponto aqui, pelo poder do Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Winger vieram para o Brasil em 1910, mudaram a vida de milhões de pessoas que saíram do mundo do pecado para contribuir com o desenvolvimento social e familiar, através da mensagem do amor, poder de Jesus Cristo. A pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, olha só esses homens que vieram em 1910, impactaram o Brasil. Foram os homens, os primeiros pentecostais que entraram no Brasil. Pentecostal foi pela Assembleia de Deus, mas antes já tinha vindo outros evangélicos para cá. Mas o pentecostal foi iniciado pelo Daniel Berg e eles conseguiram influenciar no desenvolvimento social e familiar. Eles entraram com estratégia, vendo a necessidade social e familiar. E entraram porque foi influenciado, foi impactado, o impacto pelo mundo, pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que orientou ele. Então tem algo que você vai fazer, que vai realizar, que não vai ser coisa humana, vai ser o Espírito Santo que vai te orientar. Então por isso que precisamos estar cheios do Espírito Santo, mas ser orientado pelo Espírito Santo para nós fazer algo diferente nessa terra. E parte D, faltaria tempo para falar de outras pessoas aqui. Vai passar na sua tela várias outras pessoas também, que foram influenciar o mundo, estão abalando o mundo no poder do Espírito Santo de Deus. Até hoje tem também pessoas, envolvidas aí, Napoleão Falcão, outras pessoas, que conseguem impactar o mundo com o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Então, para mim conseguir fazer isso, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. A geração depois do movimento, segunda parte do terceiro ponto. Agora, no pós-modernidade, no século XXI, o avivamento ainda permanece, mas vem sendo ameaçado pela falsa democracia liberal, ateísta, pela apostasia, comodismo, mornidão, secretismo religioso e materialismo da fé. Então, prega muito materialismo da fé. Aí esquece do poder de Deus, do avivamento. As pessoas vão pelo secretismo, religioso, aí entra a mornidão, entra a apostasia, entra o comodismo, a pessoa acomoda, acha que só vai receber bênção, chave disso, chave daquilo, não sei o quê, que você vai ser uma bênção, que sua vida não vai ser a mesma e tal. Sua vida não vai ser a mesma, que você vai ter uma vida mudada em Cristo Jesus, mas o problema vai surgir. A sua casa, a sua igreja pode ser avivada, problema vai surgir. Não vai acabar, não vai terminar o problema da sua casa, da sua igreja. Simplesmente você é diferente. Você vem os problemas, vem as lutas e você vence em Cristo Jesus. Você bate lá na frente. Engraçado, né? Poderia falar assim, Jesus estava ali próximo. E por que aquelas ondas subiu no mar lá, revoltou contra o povo ali, os discípulos, 3 horas da madrugada, revoltando? Jesus estava bem perto. Jesus estava pertinho deles. Mas aconteceu o problema. Então, o problema vai acontecer, só que no meio, quando você estiver passando a luta, no meio do problema, o Senhor vai aparecer e vai acalmar a tempestade na sua vida e vai te dar vitória para você ser um vencedor em Cristo Jesus. E aí você venceu aquela luta, pode vir outra luta e Deus vai sempre te dando força, o Senhor vai te dando força para você vencer, sempre com a vida avivada em Cristo Jesus. A igreja do arrebatamento irá manter a sua lâmpada cheia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pelo poder do Espírito Santo. Então, Mateus 16, versículo 18. Nós precisamos ter uma igreja, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai morar com Cristo Jesus no céu, tem que ser uma igreja que vai manter a chama acesa, manter azeite de reserva nas suas lamparinas. O fogo não pode se apagar em Cristo Jesus, tem uma vida avivada. Visão geral do nosso ponto. Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferente modo, cultural, político, econômico. E nós estamos precisando fazer um clamor. Nós aprendemos aqui que um desses homens orou 13 anos. 13 anos para ter um avivamento. E tem quanto tempo que nós estamos orando para Deus trazer um avivamento sobre a nossa vida? Ou sobre a vida da igreja? Conclusão. Não podemos deixar apagar essa chama do Espírito Santo, que um dia foi acesa em nosso Brasil.
Com a fé e amor pelas almas, poderemos ainda abalar o mundo no poder do Espírito Santo. Então nós precisamos ter uma vida avivada e não podemos deixar essa chama se apagar. Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas dominacionais. Entretanto, é precioso buscar o batismo do Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais de milagre, prodígios e maravilha, em nome de Jesus, que no Santo Espírito sobre o avivamento espiritual, que usa abundante dos dons espirituais, seja real abundante em nosso culto. Então nós precisamos permanecer e nunca deixar que essa chama se apaga em nossas igrejas, em nossa vida, ter uma vida avivada com Cristo Jesus. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha, dá um like. Também comenta lá, me fala de onde você está me assistindo. Pode falar como você está sentindo com essa aula, se está sendo bênção para sua casa, bênção para sua igreja. Um abraço para todos os pastores, né, que de vez em quando manda mensagem para mim, às vezes no meu WhatsApp, comunica comigo como está sendo bênção para a vida dele. Então que Deus te abençoe a sua vida, professor de escola dominical, subintendente de escola dominical, você aluno, todos vocês, todos liderança ou não liderança, que Deus abençoe a todos. Um abraço. A paz do Senhor Jesus, não esqueça de compartilhar com as pessoas também esse vídeo. Se estiver sendo bênção para você, como está sendo bênção para mim, compartilha com outras pessoas também, para nós conseguir manter esse canal, a qual Deus tem colocado em meu coração, para nós divulgar o Evangelho de Cristo. Está sendo bênção para a minha vida. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula. A próxima aula é a lição 9, né? A lição 9... Já estamos chegando na reta final, meu Deus. O avivamento pentecostal no Brasil. Como está sendo o avivamento pentecostal no Brasil? Como você acha que está sendo? Fala aí para mim. Como você acha que está sendo? O que precisa melhorar? Comenta lá. Faz uns comentários. O que precisa melhorar o avivamento no Brasil? Que nós vamos estar dando essa aula na próxima terça-feira, em nome de Jesus. A paz do Senhor.